A palavra ciência, hoje em dia, evoca uma modalidade de conhecimento que é considerada superior, não só superior a todas as outras, mas que, de certo modo, incorpora a própria noção de veracidade. O Jorge Gusdorff diz: a ciência representa hoje o paradigma da verdade. Não que não se reconheça a existência de outras verdades acessíveis por outros meios, mas a ciência é a instância que tem a autoridade última de separar a verdade da falsidade, a verdade do erro. Então, note bem, existe um significado convencional, sociologicamente aceito. Tá certo? Mesmo porque, na medida em que, ao mesmo tempo, a própria ciência se define não pelo conteúdo das suas conclusões, tá certo? Mas se define como um modo de conhecimento que é organizado, racional, permanentemente autocrítico e fundado na experiência, ao ponto de que algumas escolas nem mesmo admitem a ideia de que haja conhecimentos científicos verdadeiros, mas apenas conhecimentos científicos adequados ao momento. Então nós estamos lidando com uma instância de conhecimento que, por um lado, né, diz que todas as suas afirmações são provisórias e, por outro lado, pretende que essas mesmas afirmações sejam o paradigma de toda a verdade. Este é o problema. Quer dizer que o próprio modo como a ciência se apresenta para a sociedade contemporânea já traz um problema terrificante. Né? Porque se a ciência se define não pelo conteúdo do que ela afirma, tá certo? Mas pela prevalência de um método permanentemente autocrítico e autocorretivo, então, ao mesmo tempo, não faz sentido que a ciência tenha a autoridade de distinguir o verdadeiro do falso. A própria noção de verdadeiro e falso é dentro da perspectiva popperiana, não funciona mais. Nada pode ser considerado verdadeiro, mas, em vez do verdadeiro, nós temos aquilo que se diz hoje o estado atual do conhecimento científico. Estado que pode mudar assim, em 24 horas, ou talvez em meia hora. Né? Então, a autoridade social da ciência cresce na mesma medida em que dentro, vamos dizer, da cidadela científica se admite a provisoriedade, tá certo? Ou talvez até o caráter duvidoso de todo o conhecimento científico. Então, a ciência por si mesma é um problema e é, portanto, um tema de investigação científica. Mas, também, este problema ele surge precisamente a partir dos conceitos que são socialmente admitidos, os conceitos mais ou menos convencionais, que são evocados pela palavra ciência no debate público hoje em dia. Certo? Então, é como se essas palavras, por si mesmas, né, elas, na medida em que você as aceita como símbolo de tais ou quais expectativas que você tem, acabam lhe criando um problema. E, naturalmente, a maneira de escapar disso é você rastrear, né, o uso dessa palavra, historicamente, para ver a que experiências reais aquilo corresponde efetivamente. Ou, dito de outro modo, o que é ciência? Não num significado convencional, mas o que é ciência na realidade concreta da sua história. Ou seja, o que se fez efetivamente sob o nome de ciência. O que os antigos faziam quando acreditavam estar fazendo um treco que ou eles chamavam ou nós chamaríamos de ciência. E como esta prática foi mudando ao longo dos tempos, adquirindo novos significados e ao mesmo tempo perdendo outros. Tá certo? Então, a ideia de um conhecimento que fosse superior aos outros, que oferecesse mais certeza, mais credibilidade, ou mesmo uma credibilidade suprema, é uma ideia que remonta a Platão, tá certo? E mais propriamente a Parmênides. Quando Parmênides diz que o mundo da nossa experiência se divide em dois pedaços, o mundo das aparências e o mundo do ser, ele já está supondo que há uma dupla modalidade de conhecimento. Quer dizer, através dos sentidos, você capta os fenômenos quer dizer, aparência, né? Você capta as aparências que têm permanente fluxo. E
através do espírito, você capta as realidades universais e permanentes, o mundo do ser. Então, praticamente, já está dada aí a primeira definição de ciência, que vai ser incorporada por Platão, incorporada e detalhada por Platão. Platão admite 4 modalidades de conhecimento que se organizam como numa escada, que vão desde o mais imediato e incerto para o mais remoto e mais certo. O primeiro nível de conhecimento são as imagens, né? Ícones. As imagens não se referem necessariamente a imagens visuais, pode ser imagens acústicas, motoras, etc, mas é aquilo que nós apreendemos pela sensação. As imagens não diferem substancialmente daquilo que o animal pode captar. Os animais também captam imagens, certo? Então, em cima das imagens, existe o quê? Existem os entes da natureza, os entes corporais que as imagens designam. Note bem que isso aí antecede uma observação que será feita muito mais tarde, certo? Por Kant, que é que os nossos sentidos não apreendem coisas, mas apenas as suas aparências fenomênicas. Quer dizer, quando você vê um corpo, por exemplo, você só pode vê-lo por um lado, mas o corpo tem muitos lados ao mesmo tempo. Quando você vê um corpo, você só vê a sua superfície externa, mas se ele não tivesse nada dentro, não seria um corpo. Certo? Então, nós podemos ver que a percepção de entidades reais já não é a mesma coisa que a simples sensação. Né? Sensação capta a imagem, mas nós sabemos que para além da imagem existe uma realidade substantiva, né? Que compõe então os corpos. Então, Platão diz que isso é o mundo dos seres vivos, seres da natureza. Certo? Os seres da natureza, então, já não são apenas objetos de sensação, mas são objetos de crença. Quer dizer, você, pela observação, você desenvolve certas conclusões a respeito deles, nas quais você acredita. Certo? Isso quer dizer que tudo que nós chamaremos de ciência da natureza, para Platão não era objeto de um conhecimento certo, mas apenas de um conhecimento probabilístico, baseado na crença. Note que passados 2.400 anos, nós não conseguimos nada além disso. Você pegar todo o campo da ciência da natureza, nada ali é absolutamente provado e tudo é mais ou menos probabilístico. Certo? Então, veja essa intuição que Platão teve, né, de todo o domínio da natureza, que, claro que pode ser objeto de estudo matemático, como de fato foi, mas é objeto de estudo matemático na medida em que se aperfeiçoa os instrumentos matemáticos para lidar com elementos inexatos. Certo? Por exemplo, a descoberta do cálculo infinitesimal, né, por Leibniz. Na verdade, Leibniz e Newton descobriram ao mesmo tempo. Né? Provocou um tremendo avanço na ciência da natureza. Por quê? Porque permitia lidar com elementos que são inexatos. Né? Acima, então, dos entes da natureza, existia uma outra espécie de entes que eram já objeto de um conhecimento mais firme, mais estabilizado, que eram os entes matemáticos. A formulação da geometria por Euclides impressionou profundamente os filósofos da época, especialmente impressionou Sócrates e Platão, pela exatidão das conclusões a que os raciocínios geométricos levavam. Então, era óbvio, era patente que, com relação aos entes matemáticos, nós obtínhamos uma certeza maior do que com relação aos entes da natureza, e mais ainda com relação às imagens. Porém, isso ainda não era tudo, porque, segundo Platão, essas entidades matemáticas eram, por sua vez, imagens ou símbolos de realidades mais permanentes, princípios universais constitutivos de toda a realidade. Então, você tem aí 4 níveis. Né? Você tem as imagens, ou ícones, que eram conhecidas, então, pela faculdade que chamava eicasia, que é a captação de imagens. Em cima delas, você tinha os entes vivos, né, os entes da natureza, zoa, que eram conhecidos, então, através da crença ou pistis. Né? É estranho você ver que pistis é traduzido com fé. Isso quer dizer, a ciência da natureza é baseada na fé. Tem uma fé razoável, não é qualquer besteira, mas não passa de fé no fim das contas. Né?
Basta você ver hoje, por exemplo, você vê toda a discussão que existe hoje a respeito de teoria da evolução, quer dizer, a única teoria geral que nós temos sobre a origem dos seres vivos, né? Ela é objeto de uma polêmica feroz até hoje. Quer dizer que, no fim das contas, você tem que decidir, né? E, ou você diz, como Thomas Huxley, quer dizer, eu tenho fé na evolução. Ele diz exatamente assim, né? Então, ou você tem fé na evolução, ou você tem fé em alguma outra coisa. E, no fim das contas, por mais que você discuta, o fato é que não passa disso, né? O velho Platão, ele não estava brincando, né? Ele sabia as limitações intrínsecas do conhecimento da natureza, determinadas pelo fato de que a própria natureza ela é um fluxo constante de impressões. Ela não jamais será outra coisa, né? Então, em cima disso havia os objetos matemáticos, que eram, então, conhecidos por meio do pensamento, dianoia. Dianoia é pensar, né? E, por fim, havia os princípios supremos, que eram conhecidos através do espírito, o nous. Então, o que Platão está fazendo? Ele está especificando aquilo que Parmênides tinha dito, tá certo? E, ao mesmo tempo, articulando a perspectiva de Parmênides com a de Heráclito, que, observando a natureza, dizia exatamente, né, tudo flui, panta rei, quer dizer, nada fica do jeito que está. Tá certo? E se nada fica do jeito que está, então é muito difícil você ter algum conhecimento estável daquilo que, por sua própria natureza, é instável e está em permanente fluxo. Então, essa foi a primeira ideia de ciência. E a ciência supõe, então, no ser humano, tanto em Parmênides quanto em Sócrates ou Platão, uma determinada capacidade, especificamente humana, de captar princípios universais. O que seria impossível se não houvesse em nós nenhuma correspondência daquilo que é universal, absoluto e eterno. Quer dizer, o nous seria aquilo que no ser humano corresponde, né, à dimensão da eternidade. Ele não é a eternidade em si, mas ele é algo da eternidade. E se não tivéssemos este elemento em nós, então nada saberíamos de princípios universais, e o mundo do fluxo das aparências seria o único mundo que nós conhecemos. O que se passa exatamente com os animais. Os animais não têm, quer dizer, a noção de uma realidade objetiva. Eles têm apenas a noção daquilo que lhes acontece. Como disse Xavier Zubiri, né? Quando chega o inverno, os animais sentem frio, mas eles não sabem que o inverno é frio. Quer dizer, essa dimensão de uma realidade objetiva aqui existe, até independentemente do que nós sintamos dela, né? Porque o inverno é frio em si mesmo e o próximo inverno também será frio, embora não esteja acontecendo neste momento, né? Então, esta dimensão de realidade objetiva, o ser humano não alcança, e é fácil perceber que ele também não alcança através do pensamento, né? E capta os entes matemáticos. Não é por demonstração lógica que você sabe que o inverno é frio ou que qualquer coisa é alguma coisa. Essa noção do ser, que mais tarde Aristóteles explicará como forma substancial dos entes, não existe efetivamente para, né, os animais. E o ser humano, na mais modesta, mais simples, mais imediata percepção que ele tem, ele articula de maneira imediata e de certo modo auto-evidente a particularidade sensível do objeto que ele está captando e a universalidade da sua constituição. Na hora que você diz, isto é um gato, você está percebendo um ente singular sensível, mas o que você está captando nele? A forma universal. Eu não sei como isso é possível, mas o fato é que nós fazemos isso a todo momento, né? E isso já prova aquilo que dizia Platão, que além da capacidade de captar as imagens, além da crença ou fé, ou além do pensamento, dianoia, pensamento lógico, nós temos algo mais, que é a capacidade de captar essa universalidade. Então, é justamente a aposta nessa capacidade que vai constituir a ciência. O que é a ciência? A ciência é o tipo de conhecimento produzido por nós, certo? E que, evidentemente, pode se expressar na linguagem das matemáticas, tá certo?
mas não se reduz a ela.